certo, lá está curado, está em casa. Olha, é bom, né? Todos os dias a gente vai recebendo notícia de milagres, porque nosso Deus, Ele faz, é poderoso, é só crer. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Você creu, é infalível. E graças a Deus. Aí mesmo onde vocês estão, podem baixar a cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, primeiramente para Te glorificar, Pai, engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Já até agradecemos o Senhor por esse outro milagre aqui que já acabou de chegar aqui agora, Pai. Muitos que o Senhor tem feito, curas, libertações e outras coisas que o Senhor ainda vai fazer ainda. Agradecemos o Senhor por mais essa bênção e pedimos a Ti, Pai, que nesse momento o Senhor venha preparar o coração de cada pessoa para que cada um consiga ouvir, entender e ser muito abençoado, Pai. Deus, que as coisas venham mudar, a bênção que essa pessoa espera venha chegar na vida delas, em nome de Jesus. E tudo isso é pelo conhecimento da Sua palavra. O Senhor disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor comece a preparar o coração de cada pessoa. E eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento para ser usada por Ti, Pai, na Sua palavra e ajudar cada pessoa. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, eu estava até falando hoje de manhã que eu vou... É porque às vezes na correria, é a Natasha que tira lá, sabe, bota aqui no Face, mas a gente vai até ver uns testemunhos chegando, graças a Deus, coisa muito boa que Deus tem feito. E vai continuar fazendo na nossa vida. Hoje, eu preguei hoje de manhã, é o seguinte: às vezes a gente pede a Deus uma mudança de vida, porque às vezes a nossa vida, a gente tem situações que a gente passa, mas a gente acha que a vida não está muito legal. E a palavra de Deus diz que Deus chamou a gente para paz. Deus quer que a gente vive em paz, que a gente tenha saúde, que a gente prospere, que a gente seja feliz, porque Deus não chama ninguém para sofrer, não. Aí às vezes a gente pede a Deus, poxa, eu queria uma mudança de vida. Às vezes até esse ano de 2026 que vai entrar, né, a pessoa, poxa, 2025 foi bravo. Só luta, só peleia, tá? Eu queria que ano que vem fosse diferente. Mas pastor, como é que eu faço para ser diferente? A primeira mudança que acontece é dentro de nós. Quando nós começamos a ouvir a palavra, que é o Evangelho, primeiro tem que haver uma aproximação de Jesus. Você vai olhar na Bíblia, toda pessoa que se aproxima de Jesus, a história dela muda. Teve um leproso na Bíblia, que ele já não aguentava mais ser leproso. Você imagina o calor desse aí, uma pessoa leprosa. Hoje tem cura. A lepra hoje em dia tem tratamento, a medicina está avançada. Mas lá atrás, naquela época, não tinha cura. E lepra é uma coisa terrível. É terrível. A pele da pessoa é o corpo todo. Mas como é que você sabe? Lá no Pastor Mota, que isso aqui é uma filial, tem a sede, né? Que é do nosso pastor. Lá tinha uma menina lá que ela chegou lá, ela tinha lepra. A menina não dormia a noite toda. O corpo dela, boa noite, eu não sei. Era tipo todo cascudo, sabe? E ela tinha que usar a roupa tudo fechada, ia para a escola com a roupa toda fechada, que ela era uma jovenzinha ainda. A mãe, por não ter assim, conhecimento da verdade, ele já estava 3 anos nessa luta. Já tinha levado tudo para o dermatologista, gastou o dinheiro com produto caro, pomada, essas coisas. Por fim, falaram para ela: você vai para o centro espírita, porque lá eles vão dar um jeito lá nisso aí. Aí foram lá, fizeram um trabalho lá, quando a menina lá de pipoca, não sei o quê. O que aconteceu? A lepra sumiu? Não.
Eu sei que nada do que ela fazia estava adiantando, tratamento nenhum, 3 anos que ela dormia. A mãe dela, sabe o que ela disse? Que a mãe dela, não, a menina, ela não dormia a noite toda. A mãe dela chorava, porque ficava escutando aquele rec durante a noite. Aí saía aquele montão de sangue com secreção, uma coisa horrível. E a menina não dormia, que ela dormia. Aí até que uma pessoa lá, do pastor Móvel, que era um parente dela que ia lá, falou assim, vamos lá fazer uma visita na igreja. Aí foi a mãe, a menina não. Aí o pastor fez o culto, tudo. No final ela conversou com o pastor falou assim, traz essa menina para me orar por ela. Aí a mãe dela foi e levou ela lá, sabe? Aí a mãe dela foi e levou ela lá na igreja, a menina. Aí o pastor fez uma oração por ela, a menina foi curada daquela lepra. Hoje em dia ela tem a pele limpinha. Aí casou, foi viver a vida dela, que no caso essa menina, mais tarde ela até casou com o neto do pastor, ela casou com o neto do pastor agora. Aí quer dizer que ela tem a pelezinha limpinha, então é um sofrimento. A mãe dela já não sabia mais o que fazer, então, e isso nessa época, mas lá atrás não tinha, olha, eu vou te falar, não tinha cura. Então aquele homem, ele já estava desesperado com aquela lepra, não tinha para onde correr, e ele chegou perto de Jesus. A Bíblia diz que ele aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, se queres, bem pode limpar-me. Qual foi o primeiro passo dele? Se aproximou de Jesus. Aí, se queres, bem pode limpar, porque às vezes você está com problema, você pensa que Deus não quer te ajudar. Não, você está muito enganado. Deus não nega. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus nunca negou ajudar ninguém. Você já viu Jesus negar ajudar alguém? Nunca. Jesus sempre, todos que se aproximaram dele foram ajudados. E aí aquele leproso, se queres, bem pode limpar. Sim, Senhor, Jesus falou para ele, eu quero. Seja na hora, né, quando ele desapareceu. Mas o que ele fez? Ele se aproximou de Jesus. A mulher cananeia, a mesma coisa. Ela tinha uma filha, e a filha dela estava miseravelmente endemoniada. O que a menina fazia? Eu não sei. Às vezes xingava a mãe. Tem gente que, às vezes, tem filhos, né? Que às vezes a pessoa não entende que aquilo ali é espiritual. Então age de uma maneira que você fica assim até assustado. Aqui na igreja tinha um rapaz que ele pegava o facão e ficava assim com a mãe dele, assim, ameaçando o próprio amigo, por favor, esse tamanho. Mas esse menino foi liberto, tá? Hoje ele é um homem de Deus, casou, está na igreja, esse rapaz. Mas se não entende a palavra, pensa o quê? Que era ele, né? Talvez se ela não tivesse vindo buscar, se a mãe não tivesse vindo para cá se aproximar de Jesus, talvez teria até matado a mãe, se a gente vê esses casos por aí. E essa menina estava miseravelmente endemoniada, filha. O que a mãe fez? Ela foi buscar Jesus, ela se aproximou de Jesus. Ela deixou a filha em casa e veio para a igreja para buscar Jesus. Aí Jesus falou assim, mulher, grande é a sua fé, seja feito contigo conforme tu desejas. Desde aquela hora, a filha dela foi curada. Então, o primeiro passo é você se aproximar de Jesus, porque se não houver uma mudança em você primeiro, as coisas ao seu redor não vão mudar. Porque você tem que haver uma mudança em você, uma mudança do seu pensamento, uma mudança das suas atitudes. Você entendeu? Porque tem coisas, pessoal, que a gente reclama, mas se a gente parar para pensar direitinho, muitas delas é coisa que a gente faz de errado. Entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, no passado, às vezes eu reclamava da minha prosperidade, reclamava muito da minha prosperidade. Eu ficava muito triste da minha prosperidade, porque eu não tinha... Gente, era uma miséria que eu passava. Eu só vivia pedindo, só vivia devendo todo mundo. Tinha uma casa lá do lado, a gente chamava de Vovó Maria,
Que aí as minhas filhas, né, pega um pouquinho de arroz, para o meu marido levar um copinho. E aí ficava assim do copinho de arroz, copinho de açúcar, e eu passava uma miséria. Era devendo tudo quanto é barraca. O quê? Salsicha, entendeu? O que tinha lá? Biscoito. Porque a gente, às vezes, não tinha nada. Já tinha dias que tinha que queimar cobre. Caraca, juntava aquele montão de fio assim, ó. Eu queimava para comprar pão para as crianças comer. Eu queimava aquele montão de fio e dava um trocinho pequenininho. Entendeu? Aí ia lá, meio quilo de cobre, parecia que tinha 10 quilos, meio quilo de cobre. Era uma luta. E como eu não era de Jesus na época, não era, a pessoa quando ela não é de Jesus, ela trapaça, né? Eu pegava aquelas panelas velhas, botava umas pedrinhas bem pesadas dentro, amassava, entendeu? Eu sou como é de Jesus, ela aparece as trapaças, eu fazia isso, entendeu? Só Jesus na minha vida. Aí ela vendia, mas também dava por quê? R$1 de pão, 100 gramas de mortandela, era o que dava, mais do que isso não dava. E a minha vida era assim. Vira e mexe, também eu não ferro velho vendendo uma coisa. E eu ficava chateada da vida. Às vezes eu ficava revoltada da vida. Por que eu passo essas coisas? Mas preste bem atenção. Naquela época eu não conhecia Jesus. Muitas pessoas me chamavam para ir para a igreja. Eu não ia. Entendeu? Não ia, porque sozinha eu não conseguia vencer. Então, às vezes as pessoas me convidavam, eu não ia. Mas por que eu passava aquilo ali? Eu comecei com 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com um montão de vício. Eu e meu marido, a gente bebia, a gente fumava o quê? Mas dentro de casa, no dia normal, era 2 maços de cigarro por dia. Quando era final de semana, era 3, 4 maços, porque eu bebia, eu e meu marido, a gente bebia caixas e umas caixas de cerveja, não era pouco não. Eu pensava que era pouquinho, 1 litrão, 2 litrão, não. Falando de Deus, era caixa de cerveja. A gente ficava bebendo 3 dias direto, cheirando. Então, meu dinheiro era tudo para aquilo. Então, quer dizer, eu reclamava da vida. Mas, na verdade, não é que Deus não me dava dinheiro. Ele dava, só que eu gastava com outra coisa. Aí, quando eu precisava comprar as coisas para as crianças, eu não tinha. Então, eu podia pedir a Deus naquela época: Senhor, eu quero ficar rica, porque eu não aguento mais passar por isso. Mas não ia adiantar nada, porque se Deus, quanto mais Jesus me desse, mais eu ia gastar aquilo ali. Então, não era a minha vida financeira que tinha que mudar. Quem é que tinha que mudar? Eu. A minha atitude, que aí aquilo ali ia mudar. Hoje, né, eu vim para a presença de Deus, aí Jesus me libertou, eu também não consegui ser liberto sozinho. Não consegui. Eu tinha uma sobrinha minha que morreu, ela morreu até numa época de ano novo, 16 anos com overdose. Ela foi internada, ela ia para a clínica, voltava da clínica, ia para a clínica, nada. Eu nunca fui para a clínica, onde você foi? Para a igreja. Hoje não quero tanto eu ficar insistindo, cabeça dura. Eu resolvi começar lá no Pastor Mota, comecei a ouvir a palavra, e ali Jesus começou aquela mudança na minha mente, porque o que eu pensava era o seguinte, que eu não conseguia. O inimigo botou na minha cabeça que eu não conseguia, que eu nunca ia conseguir parar de fumar, que eu nunca ia conseguir ter aquelas coisas, que eu era fraca, que eu não tinha força. E lá no Pastor Mota eu fui começando a enxergar diferente, entendeu? Eu cheguei lá e falei: pastor, eu queria muito ficar vindo aqui na igreja, mas olha, eu vou falar a verdade para o senhor, eu bebo, eu cheiro, eu xingo. Olha, eu apronto. Entendeu? Aí ele falou assim: ô Fabiana, presta bem atenção. Não é a igreja, não sou eu que vai te libertar, é a palavra. Olha, eu sou ex-alcoólatra, o pastor era. Eu também fumava. Ele foi criado na feitiçaria desde pequenininho. Entendeu? Eu fui liberto de tudo isso ouvindo a palavra. Então, você não precisa sair daqui hoje. Isso foi o que ele falou comigo. Você não precisa sair daqui hoje e ali fora jogar seu cigarro fora, não. Você não é liberta. Vai fazer isso só para mostrar para os outros que você fala: não faz isso não. Mas vai vindo, vai ouvindo, que Jesus vai te libertar.
vai ter uma hora que você vai tomar muito isso aí. Aí eu fiquei 1 ano na igreja, ouvindo. Mas sexta-feira de noite, sexta para lá, domingo eu nem ia para a igreja. Era sexta, sábado, domingo, bebida, drogas, mas eu ia quarta-feira, eu ia sexta-feira de tarde para a igreja. Aí eu comecei a ir buscar minha libertação, né? Fazia as campanhas de libertação, mas depois de 1 ano, Jesus me libertou lá. Me libertou. Tomei nojo de bebida e de droga. Não quis mais saber mais, liberta, né? Ainda fiquei mais 1 ano fumando. O cigarro, eu achava que era impossível sair daquele cigarro. Porque, irmão, se eu tivesse sem cigarro, vendia panela, até as panelas, eu desocupava até as panelas que tinha para vender. É sério! É sério! Até as panelas que tinha eu desocupava. Era terrível. Eu ficava sem cigarro, eu ficava desesperada. Eu fumava até no Paraguai, não tinha fazendo rola. Eu lembro uma vez, esse dia eu nunca mais esqueci. Eu morava numa casa assim, e assim tinha uns vizinhos, quase com esse aqui que mora no alto. E de lá da casa dele no alto, dava para ver lá em casa. E aí um dia eu estava sem cigarro, o que eu fiz? Eu sentei no quintal, eu distraída, mas eu não vi os vizinhos lá. Eu fiz um enrolão desse tamanho, catei a minha e fiz. Só que aquilo ali, aquela enrola ali, quando você faz, aquilo ali parece um cigarro de maconha, viu? Eu fiquei igualzinho. Quando eu estou bem lá fumando, tem que ver a cara do vizinho, dos vizinhos com a minha cara. Eu estava distraída lá, quando eu olhei, eles me olharam com uma cara de chateação. Eu acho que eles pensaram, poxa, essa menina não tem fumando maconha uma hora dessa, de dia. Mas não era me enrola, mas ficou desse tamanho. Não sei se você pensou. Era assim que eu fazia minha hora fumar tal de sossego, de guirba, o que tivesse. Irmão, tinha uns que eu fumava, que batia aqui, ó, fechava tudo. É sério, fechava tudo, o troço era forte, um trago de cigarro você ficava detendo. E a minha vida era assim, aí eu fiquei na igreja e tal, fui liberta disso. Né? Comecei a ouvir a palavra, fui liberta. Aí, depois da minha libertação, hoje eu posso de vez em quando, né? Não é sempre, porque a gente é aos pouquinhos, como Jesus vai dando oportunidade, né? Porque meu esposo, ele faleceu, eu recebo a minha pensãozinha por mês. Hoje em dia eu posso, às vezes, levar minha filha para minhas filhas tomar um sorvete, uma pizza, um guaraná. Mas antigamente eu não podia. Mas não é que eu não tinha dinheiro, é que o meu dinheiro era investido em outras coisas. Você está entendendo? Então, para haver uma mudança na minha vida, teve que haver primeiro uma mudança em mim. E isso acontece, pastor, como que acontece essa mudança? Essa mudança só acontece quando nós ouvimos o Evangelho. Nós vamos para uma passagem aqui, tomara que Deus abra o seu coração para você entender. Olha aqui, o que acontece quando Deus entra na vida de uma pessoa? Porque Jesus Cristo, gente, deixa eu explicar uma coisa. O Evangelho de Deus, ele é boas novas de salvação. É boas notícias, não é para te destruir, não. Jesus não é para te destruir. Aí você tem que pensar, mas eu não vou na igreja. Eu, quando era no mundão lá, eu não gostava de igreja, de jeito nenhum. Se falasse assim, tem uma festa na casa de fulano, crente, assim, parentes, tinha uns parentes lá que eram evangélicos. Ai, pelo amor, eu não queria. Eu falava com meu marido, não. Dia de sábado, ir para a festa na casa de fulano, porque lá não pode tomar cerveja, não pode fazer nada, que tudo crente. Eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja, eu não gostava de festa de crente. Gente, eu era só Jesus na minha vida. Eu não gostava, porque eu achava que a igreja era uma prisão. Não pode fazer nada. Na minha mente, né? Não pode fazer na minha mente ali. Hoje em dia eu vejo que não é uma prisão, é uma liberdade, pessoal. Por quê? Porque naquela época eu estava presa. Porque quando você faz aquilo que você não quer fazer, isso é uma prisão. Você não tem a sua vontade própria, eu não vou fazer e pronto. Você entendeu? Hoje não, hoje eu sou assim. Se eu botar o plano, não, eu não vou fazer isso aí. Eu não faço, eu tenho que ter domínio próprio de mim mesmo. Entendeu? Mas naquela época não era assim. Eu falava para mim mesmo, eu não vou beber.
Eu não vou fazer isso. Nesse final de semana eu não vou fazer. Quem disse que eu não ia fazer? Eu não andava no meio. Daqui a pouco chegava sexta-feira, acabou. Começava, eu não tinha domínio próprio sobre mim, eu fazia. Aí eu ia lá e fazia. Depois eu me arrependia. Eu falei, caralho, não gastei dinheiro de compromisso, briguei com o meu marido. Você está entendendo? Caralho, arrumei problema. Aí eu prometi, toda vez que eu me dava mal, eu prometia que eu não ia fazer mais. Entendeu? Para mim, para o meu marido, para todo mundo. Mas as pessoas já não acreditavam mais em mim. Quando eu falava, não, estou te falando, não vou beber mais. O pessoal, daqui a pouco está você lá de novo. O pessoal, é assim que eles faziam comigo, ninguém acreditava. Então, aquela época, eu vejo assim, que aquela época que eu era presa, porque quando você faz aquilo que você não quer, é aí que eu precisava da minha liberdade, porque eu via que aquilo ali estava me dando prejuízo, estava destruindo meu casamento, estava prejudicando a minha família. Eu não estava querendo mais aquilo ali. No começo foi bom. No começo, depois chega uma hora que aquilo ali se torna uma prisão. Você quer sair e não consegue mais. Você entende que está preso quando você tenta sair, entendeu? Quando você está achando que está bom, mas tenta sair. Aí eu comecei a querer sair. Eu falei, não, vou sair dessa vida porque eu só estou tendo prejuízo, está dando tudo errado, estou perdendo dinheiro e tal. Quando eu tentei sair, que eu não estava conseguindo mais sair, aí eu percebi que eu estava preso. Aí que as passagens pegam uma palavra na gaiola, você quer sair daqui, não consegue? E agora, como é que eu saio daqui? Aí foi onde eu comecei a ouvir falar. Então o Evangelho, ele não é uma prisão não, ele é para te libertar, para você ter o seu domínio, a rédea da sua vida novamente. Você ter aquela decisão, eu vou fazer desse jeito. E você consegue fazer daquele jeito. Porque muitas das vezes nós temos uma unção. Sabia que nós temos uma unção? A Bíblia diz o seguinte: vós tem a unção dos santos. Né? E todos nós temos uma unção. E a unção, ela fala com você o que é certo você fazer. Entendeu? Só que nem sempre a gente consegue fazer o que é certo. Às vezes nós temos, porque eu naquela época eu tinha uma noção do que eu estava fazendo, não era bom para mim, nem para minha família, eu tinha. E eu queria fazer o que era certo, entendeu? Só que eu queria fazer, mas não conseguia. Às vezes eu ficava olhando assim, para cara, poxa, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que fazer diferente. Mas eu queria, presta bem atenção, eu queria fazer diferente, mas não conseguia. Por quê? Porque sozinho, Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Tudo nós precisamos de Jesus, da ajuda de Jesus. E quando nós viemos para a igreja, é onde a gente começa a ouvir, começa a entender, começamos a ter força para começar a fazer o que é certo, a fazer o que é mudança, né? Uma mudança em nós, começa a mudar dentro de você e depois vai mudando dentro da sua família. E foi o que Deus fez. A mudança começou através do que eu estava ouvindo lá. Então essa passagem aqui, vamos lá. Natasha, pega o celular do por favor. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Isso é um exemplo aqui de o que acontece quando Jesus chega, quando ele entra na nossa vida. Obrigada. Lá no livro de Lucas 19, Lucas capítulo 19.
19, versículo 1. Acharei? Lucas 19, 1. Olha o que está escrito aí. É Zaqueu o publicano, não é esse o título? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, né? E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos. E ele era rico. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele era chefe dos publicanos, ele era rico, mas a riqueza desse homem não era uma bênção na vida dele, não. Mas por quê? Porque ele era rico, porque esse homem aqui, o Zaqueu, ele era detestado pelo povo. Por quê? Porque ele era um ladrão. Ele cobrava os impostos abusivos, abusava do povo, ele entrava nas casas, quem não pagasse, ele saía mandando prender todo mundo, saía mandando bater em todo mundo. E ninguém gostava desse homem. Ele roubava o povo, principalmente os pobres. Entendeu? Mandava invadir a casa dos pobres, coisa séria. Esse homem, lá naquele lugar onde eles moravam, ele era considerado assim, um dos maiores pecadores ali da área. Mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que mora no bairro e ninguém gosta dela? Esse homem era assim, ninguém gostava dele. Entendeu? Aí está dizendo assim, e o que ele fazia? Ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Vamos dar uma paradinha para a gente entender mais. Com todos os erros e todos os defeitos dele, com tudo que ele era aquele cara, né? Ninguém gostava, mas com todos os defeitos dele, ele tinha uma curiosidadezinha de conhecer Jesus. Você entendeu? Às vezes nós passamos certos momentos da nossa vida, mas com tudo que todos os problemas, as lutas da nossa vida, às vezes vem no seu coração aquela curiosidade de buscar Jesus na igreja, sei lá, quem sabe Deus pode mudar a minha vida, mas isso é Deus falando no seu coração, porque realmente Deus pode mudar a sua vida. Então, com todos os erros dele, ele tinha uma curiosidadezinha de conhecer Jesus. Só que ele queria ir até Jesus, porque ele ouvia falar, né? A fama de Jesus não era, ainda é grande. Porque Jesus, ele não fazia, ele continua fazendo, ele continua libertando, ele continua curando. Entendeu? Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Então ele ouviu a fama daquele homem, vai ver que, poxa, curou um paralítico ali, Jesus foi liberto. E não era só de enfermidade, tem um homem na Bíblia que fala, né, sobre o demoniado gadareno. Esse homem andava no sepulcro, se cortava todinho. Ele, assim, sabe, ninguém conseguia amansar aquele homem. Largou a casa, largou tudo. Jesus foi lá e libertou aquele homem. Então Jesus tinha aquela fama de que libertava, curava, tinha, não, ainda tem. E o Zaqueu ficou curioso. Poxa, eu tenho que querer conhecer esse homem de perto. Mas tinha muita gente, ele era baixinho, não tinha como ele chegar até Jesus. Aí o que ele fez? Vamos lá. E correndo, lá no quarto, né? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali. Ele foi na frente do povo da multidão e subiu em cima de uma árvore. Só que na mente dele, ele estava escondidinho lá. Vocês já fizeram isso na vida? Subir em cima de uma árvore assim, na beira da rua, sei lá, num lugar que você viu o pessoal passando, mas o pessoal não viu você lá em cima, já. Eu morava num lugar, tipo um sítiozinho, que eu fazia isso direto. As árvores, tudo aqui, aí tinha o asfalto aqui. Eu subia lá e ele ficava comendo manga lá em cima. Aí às vezes passava casal conversando, passava o pessoal da escola, tudo distraído. Eu estava vendo ele, mas ele não vivia mesmo, sentadinho. Na mente
mente de Zaqueu, às vezes ele estava pensando que Jesus nem sabia que ele estava ali. Gente, Deus sabe de tudo. Deus, ele tem presciência das coisas. Ele sabe até o que a gente pensa, ele sabe o que a gente vai falar antes da gente abrir a boca. E ele não entendia assim, eu acho que ele pensava que Jesus jamais ia olhar para ele, justamente porque ninguém gostava dele. Se ninguém gostava dele, ele imaginava o quê? Imagina Jesus que é santo, não vai nem querer olhar para a minha cara. Eu também pensava assim, eu pensava muito errado. Às vezes, eu sentia vontade de ir na igreja, sabe? Ficava pensando assim, poxa, eu ficava assim com aquela curiosidade, muito sofrimento, muita luta. Eu ficava, poxa, eu queria ir na igreja para ver, sei lá, se Deus mudar a minha vida. Mas por que eu não vinha? Eu me achava tão pecadora que eu achava que Jesus não ia nem querer saber de mim. Meu pensamento, né? Eu pensava desse jeito lá. Jesus, tanta gente lá na igreja, eu acho que ele vai querer saber logo de mim. Tanta coisa que eu faço errado. Mas aí é que está. É porque eu não conhecia o Evangelho de Cristo. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, que ele veio para aquelas pessoas que estão no caminho errado e querem se consertar. Ele disse que os médicos não precisam, os que estão bons não precisam de médicos, sim, os enfermos, não é isso? É até um exemplo que ele está dando, que Jesus já deu saúde para a gente. Assim ele está falando que aquelas pessoas que já são santinhas, já estão na presença de Deus, esses não precisam do perdão, da graça, da mudança de vida, e sim aqueles que estão perdidos. Então eu achava tudo errado, entendeu? Se eu entendesse o centro, eu já tinha vindo para a igreja mais tempo. E o Zaqueu, ele era esse tipo de homem, que ele achava que ele era tão errado, que Jesus não ia nem olhar para ele lá em cima. Mas aí o que aconteceu? Aí ele disse assim, ó, e ele ia passar por lá no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o quê? Um júbilo. Ele ficou todo feliz. Porque ele preste atenção, o que ele achava que a última casa que Jesus ia querer entrar era dele. Por quê? Porque nem o povo ia lá, porque achava que ele era perverso, que ele era mau, que ele não prestava, que ele era pecador. Aí ele desceu todo feliz. Peraí, você, na minha casa, logo eu? Mas Jesus falou, desce, é na tua casa que eu vou pousar hoje. Aí foi. E apressando-se, desceu e recebeu o conjunto. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Todo mundo, os vizinhos, o pessoal lá, começou a criticar. Jesus foi lá para a casa de Zaqueu. É mais ou menos aqui, aquele ladrão sem vergonha, que não vale nada, mais ou menos assim. Jesus falou para lá. Entendeu? Falou para cá de Zaqueu, aquele pilantra lá, que fica roubando o povo. E Jesus foi para lá, mas Jesus tinha uma missão ali. Olha qual foi a missão de Jesus. Aí ele disse assim, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, preste atenção, Jesus foi lá, pousou lá na casa de Zaqueu. Quem é Jesus, pessoal? Jesus é a palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus aqui era a palavra encarnada, né? Aí Jesus foi lá, pregou para Zaqueu, né? E o que aconteceu quando Jesus pregou para Zaqueu? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, que estava defraudando mesmo, porque ele roubava o povo, tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele pregou para ele, né? E o Zaqueu, o primeiro passo que aconteceu
aconteceu com ele? Ele reconheceu que o caminho dele não estava legal. Você está entendendo? Às vezes nós temos essa consciência, o jeito que eu estou vivendo não está bom. Ele reconheceu, isso que eu estou fazendo está tudo errado. Quando Jesus, a palavra de Deus vem a você, Jesus é uma luz. A Bíblia diz assim, que ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz, a luz da vida, né? Mas como assim? Trevas está falando espiritual, porque quando a palavra vem até você, você reconhece, você começa a enxergar aquilo que está certo na tua vida, aquilo que está errado, aquilo que precisa mudar, ou aquilo que você precisa passar a fazer. E o Zaqueu, quando Jesus veio, que é a luz, ele já enxergou o seguinte, que aquela vida que ele estava fazendo estava errada. O primeiro passo foi ele reconhecer isso, né? Se arrependeu do que ele estava fazendo. E qual foi o segundo passo? Ele mudou. Houve uma mudança no Zaqueu. Ele falou, olha, daqui para frente eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo errado, eu vou me consertar. Quando a palavra de Deus vem a nós, é duas coisas que a gente entende. Primeiro, se a gente está vivendo errado, a gente passa a enxergar. E segundo, que começa a te dar uma vontade de você mudar. Começa a te dar uma vontade de passar a fazer as coisas certas. Ah, quer saber? Eu vou começar a buscar Jesus devagarinho, eu vou mudar minha vida, eu não quero mais viver assim. Entendeu? Toda pessoa que começa a se aproximar, eu falei isso aqui no começo, não falei? Toda pessoa que se aproxima de Jesus, a vida dela muda. Ela muda. Primeiro é uma mudança dela, olha aqui. Zaqueu, houve uma mudança em quem aqui? No Zaqueu. Quando ele ouviu a palavra, ele, opa, não quero mais ser essa pessoa. Imagina esse povo, quando Zaqueu chegou lá totalmente diferente. Totalmente mudado. A gente nem acreditou que ele mudou, mas ele mudou, ele se converteu, ele mudou de ideia. Entendeu? Toda pessoa que se aproxima de Jesus, que Jesus se aproxima dela, a vida da pessoa muda. Há uma mudança nela e na vida dela. Entendeu? As coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar. As coisas começam a melhorar, porque você está se aproximando daquele que tem todo o poder, irmão. É todo o ouro da prata, ele tem o fôlego da nossa vida na nossa mão, a saúde, a prosperidade, a paz no seu casamento, tudo que você precisa, tudo que eu e você precisa, está na mão de Deus, Deus tem. Você está entendendo? Sim ou não? Esse homem, quando Jesus se aproximou dele, pregou, ele começou a mudar, ele mudou. Ele reconheceu, poxa, não vou ficar com Jesus, porque Jesus tem muita coisa boa para me ensinar. Quantas pessoas na Bíblia foram libertas, foram curadas e passaram a seguir Jesus? Não, agora eu vou ficar com ele. Uma delas foi o Pedro e João. Quando eles chegaram lá no templo de Formosa, tinha um homem que ele era paralítico, mais de 40 anos. E o Pedro e João foi lá, orou por ele, ele ficou bonzinho, ficou curado. Aí sabe o que ele fez? Ele apegou-se a Pedro e João, ele começou a seguir Pedro e João, cada palavra. Entendeu? Então a tendência da pessoa, da vida da pessoa, é só mudar. Aí, o que aconteceu? Olha o que Jesus falou. Vamos repetir o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Vamos dar uma paradinha para você entender? Pastor, por que ele falou que é filho de Abraão? Gente, presta bem atenção. Para o povo lá, o povo achava que Jesus fez errado, teve na casa de Zaqueu, que Zaqueu não valia nada, que ele era ladrão, que não sei o quê, mas entenda bem. A palavra de Deus, ela não faz, a Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoa.
E lá no livro de Timóteo, acho que é Timóteo 2, 1 Timóteo 2, diz ali que é vontade de Deus que todos os homens no sentido de tanto faz homem ou mulher, que todos os homens se salvem. Você está entendendo? Deus não tem aquela negócio de acepções de pessoa, não. Esse aqui eu vou abençoar, esse aqui é mais bonitinho, eu vou dizer, não, aquele ali é meio esquisito. Não, Deus não tem isso, não, gente. Todos nós fomos criados por Deus. Nós fomos feitos por Deus, pelas mãos de Deus. E é a vontade de Deus que todas as pessoas, todos se salvem. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca, que ninguém viva sofrendo. Não é. Pastor, mas por que a gente sofre tanto? Irmão, a maioria dos sofrimentos da humanidade é que elas mesmas se afastam de Deus. Não é que Deus abandonou, não é elas que não procuram a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo, ele é verbo, ele é palavra. Está lá no livro de João, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A sua vida, você vai orar em casa, pastora, Deus ouve as minhas orações? Ouve. Deus ouve a oração de todos. Acabei de falar que ele não faz exceção de pessoas. Ele disse assim, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Deus vai te ouvir. Só que para mudar a sua vida, não basta só você orar em casa, não. Você tem que vir para a igreja e ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, é Jesus. Jesus e o Evangelho é a mesma coisa. Você tem que, por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Mas como que eu vou conhecer a verdade? Ouvindo. E outra coisa, lá no livro de Romanos 10, 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouço, eu quero vencer, eu oro, eu quero vencer, mas cadê a fé? A fé é como se fosse um combustível, gente. Entendeu? O irmão Anderson, você botou gás no carro. Você botou o gás, você chegou até aqui. Se ele não tivesse botado gás suficiente e o carro parasse ali em Itaipu por falta de gás, eu duvido se esse carro andava mais. Pode empurrar, só se botasse combustível. Se acabar o combustível, não anda mais de jeito nenhum. Você está entendendo? Então, o combustível da nossa vida é a fé. O que faz o milagre acontecer é você ouvir e crer. Mas se eu não ouço, eu vou crer. Crer em quê? Se eu nem ouvir a palavra, você tem que conhecer as promessas de Deus, crer no que Ele está falando. Por exemplo, a Bíblia tem promessa para tudo, a família. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Está lá no livro de Atos. Meus filhos, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, doutrinados do Senhor. Está lá no livro de Isaías. Mas eu tenho prosperidade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque tem promessa para tudo. Mas é a doença, verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Por suas feridas nós já fomos sarados. Está lá no Isaías 53, versículo 4. Pastor, mas aí o médico me desenganou, disse que não tem mais jeito. Para Deus, todas as coisas é possível. Impossível para o homem é possível para Deus. Então você vai achar na Bíblia tudo que você precisa para vencer. Mas se você não ouvir, você não vai ter essa informação. Você vai achar que a tua vida não tem mais jeito, que aquilo ali não tem mais jeito. Você entendeu? Você vai achar que não tem. Esse Zaqueu aqui, aos olhos do pessoal lá, eu acho que eles pensavam que ele não tinha mais jeito. Tem gente que os outros até espraguejam, está amarrado no nome dele. Aquilo ali não muda mais não, não tem mais jeito não. E tem, gente, com Deus tem. Pastor, mas como é que a senhora pode me garantir que tem? Porque eu era assim, as pessoas falavam isso de mim, isso vai morrer de cachaceira. Isso é alcoólatra, drogado, não tem jeito não. Eles falavam de mim, ninguém dava nem não. Não dava nada por mim. Mas eu não fui liberta. Fui. Hoje você viver assim, é difícil você imaginar como eu era. Eu andava descalço, mas toda largada, e só Deus sabe como era a minha vida. Às vezes eu andava na rua descalço toda suja. Entendeu? Coisa séria. Mas pastor, por que a senhora andava assim? Doidona, irmão, só andava doidona. Era muito difícil você encontrar com o outro. Eu andava igual um zumbi. Às vezes eu encontrava as pessoas na rua, não sabia nem quem era direito. Então,
doidona que eu estava. Depois eu pensei, mas eu te encontrei lá, né? Não. Entendeu? E eu não fui viver. Então não existe nada impossível para Deus, não. O negócio é se aproximar de Jesus. Aqui o Zaqueu foi na casa de Jesus, foi na casa de Zaqueu. Entrou lá, pregou para ele, o homem mudou, a vida dele mudou. Hoje, pastor, mas como é que faz para Jesus lá na minha casa? Jesus não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente, pela palavra, ele está, porque Jesus é a palavra. Hoje não tem como Jesus ir fisicamente na sua casa, você tem que vir à igreja ouvir. Você está entendendo? E mas aí eu já fui uma vez lá, não mudou nada. Não, mas você está querendo criar uma fé instantânea da noite para o dia, não é assim, não. É aquela dosezinha, cada dia você vai indo, entendeu? Já viu aquele remedinho que o médico passa, não sei se é uma vitamina? Aí isso aqui é uma vitamina, cada dia você vai tomando 2 comprimidinhos por dia. Não é toma um comprimido para poder resolver, não. É um tratamento, sim ou não? Você vai tomar isso aqui durante 30 dias, não é isso? Um mês. Então você vai, cada vez que você vai tomando, vai fortalecendo uma vitamina, um sulfato ferroso, vai fortalecendo, sim ou não? A mesma coisa é a palavra de Deus, cada dia que você vai te fortalecendo mais um pouquinho. E aí você vai ouvindo, e a sua história vai mudando. Glória a Deus. Esse homem, a história dele mudou. Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, não é isso? O que havia se perdido. Mas graças a Deus eu não estou perdido, não. Eu sei ir para casa, eu não estou perdido, não. Irmão, mas às vezes tem pessoas que estão meio perdidas na vida, a pessoa se perdeu no meio do caminho, consegue voltar mais, mas toda vez eu quero, ver minha vida, eu não consigo mais botar as coisas no lugar, não consigo mais botar a cabeça no lugar. Tem gente que vem perdido, gente, não sabe. Então, dentro de problemas que a pessoa não consegue resolver sozinha, não sabe como sair dali. Entendeu? A pessoa fica perdida no mundo, sem saber a saída, sem saber a solução. Quando você olha para a palavra de Deus, é diferente. Eu vim salvar aquele que havia se perdido. Até meu casamento, né? Aqui na igreja, um dia desse eu até atendi um casal aí também. Às vezes tem casal que eles estão meio perdidos no meio do caminho, sabia? Às vezes um não consegue lidar com o outro, se ama, não é que ele não se ama não, mas não consegue se entender de jeito nenhum. Eu e meu marido era desse jeito, eu sabia que eu amava ele, e ele me amava, mas irmão, fazia um trocinho que não deixava a gente ter sossego. A gente estava bem dentro de casa, daqui a pouco parecia até um vento que passava lá. Entendeu? Pronto. Estava dando televisão sossegada, daqui a pouco era uma brigalhada. É coisa séria. Então, quando você começa a ouvir a palavra, você vai aprender com Jesus como vencer as suas batalhas, seja no casamento, seja na prosperidade, mas precisa haver uma aproximação de Jesus. Eu, por exemplo, quando fui para a presença de Deus, né? Eu estava com 29 anos. Com 29 anos. E eu sofri muito no mundo. Só, e o que aconteceu comigo? Esses 29 anos que eu sofri, depois eu fiquei pensando direitinho que a culpa não era de Deus, a culpa era minha. Porque Deus sempre tentou usar alguém para me ajudar. Os 29 anos que eu sofri foi o tempo que eu demorei a decidir vir conhecer a palavra, entendeu? Meu tempo de sofrimento foi um tempo que eu demorei para me aproximar de Jesus. Quando eu me aproximei de Jesus, aí minha vida mudou. Aí depois de 29 anos, né, eu fui liberta, aí eu fui batizada lá com o Espírito Santo, aí eu estava um dia orando em casa e falei, meu Deus, quanto tempo que eu desperdicei da minha vida, à toa,
gastei meu tempo, gastei minha vida, gastei meu dinheiro, não fiz nada. Se eu soubesse, eu tinha buscado o Senhor antes. Eu tinha vindo para a igreja antes. Se eu soubesse ia acontecer tudo isso, eu tinha vindo antes. Aí eu fiquei pensando, né, falando com Deus, mas fazer o quê? Naquela época eu não sabia. Eu não tenho tempo de ver também. Deus sabe de todas as coisas, nem soubei antes. De repente tinha coisa ainda que Deus estava querendo que eu aprendesse um pouquinho mais. Mas hoje eu tenho um pouquinho de experiência. Mas, enfim, é isso, gente. Preste atenção na história de Zaqueu. Quando ele se aproximou de Jesus, ele começou a entender que tinha algumas coisas na vida dele que tinha que mudar. Aí você sozinho você não consegue, você vai começando a pedir força a Deus, Deus me ajuda. Eu já ouvi lá a palavra, e você vai ouvindo, vai orando, ouvindo e orando, daqui a pouco você vai ver, mas você está lá na frente. Eu comecei assim, eu comecei a ir para a igreja, devagarinho, eu ouvia. Aí eu pegava aquela palavra lá que o pastor pregou e eu para casa orava. Eu falava, a Deus, ele gosta de sinceridade. Tem gente que fica inventando um montão de palavras bonitas para falar com Deus. Deus não é isso não, você tem que ser sincero. Eu ia para a igreja, depois eu chegava em casa, eu conversava com Deus, Pai, eu sozinha não consigo. Preciso da sua força, preciso que o Senhor me ajude, o Senhor muda a minha vida. O Senhor tira isso de mim, tira aquilo. Não era só vício não, gente, era outras coisas. Entendeu? Às vezes eu fazia muita coisa errada, eu era muito agressiva, eu mentia muito, eu colocava muito. Entendeu? E eu fui pedindo a Deus, era meio agressivo com a minha mãe está aqui, ó, no Face, Deus abençoe, mas guarda o Senhor, ela lembra que naquela época xingava minha mãe, era muita coisa errada que eu fazia. Aí eu ia para a igreja, o pastor pregava lá, aí eu entendi, eu falei, poxa, o jeito que eu estou vivendo não está certo. Aí queria abrir os meus olhos, aí eu ia para casa e orava. Também sempre fui sincera com Deus, até hoje eu sou. Se eu estiver errado, Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que eu errei, mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Deus gosta de sinceridade, ser sincero com Ele. Aí, às vezes você não tem força para fazer uma oração, não tem força para ir para a igreja, tem que pedir a Deus. No começo era uma luta para vir na igreja, tá? Misericórdia, ela falar que é na igreja não tem estado. Irmã, era briga na hora de sair, sapato arrebentado, cachorro vinha atrás de mim me morder, gente, é sério. Eu falava, sumia, tropeçava, caía, a gente falava todo sério. Eu digo, eu vou uma luta para ir para a igreja, não foi fácil. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu percebia que toda vez que eu dizia que ia para a igreja, acontecia um montão de coisa. Eu passei a orar. O culto era de noite, quando era umas 2 horas da tarde, 3 horas, eu já orava. Deus, me ajuda na igreja. Eu sei que alguma coisa ele queria tentar me atrapalhar. Mas me ajuda, me dá força para me retirar todo o impedimento. Eu comecei a orar para me ir. Senão, se eu não orasse, não vai não. Aí é a mesma coisa orar. É fácil a gente orar, não é? Você está lá, faz tudo. Fala que você vai orar só, não te liga. Cai, não sei o que, isso no telhado. Ora, entendeu? É bagunça, gente, é muito. O inimigo faz de tudo para você não se aproximar de Jesus. Porque ele sabe que se você se aproximar, a sua vida vai mudar. E Deus não está interessado que você fez daqui para trás, não. Entendeu? Deus quer saber daqui para frente, ajudar daqui para frente. Eu não fui lá para a presença de Deus, né? Tanto fui errado, fiz tanta coisa errada. Jesus usou lá o pastor e falou, Fernando, Deus não quer saber o que você fez. Quer mudar a sua história. E Jesus me perdoou lá e começou uma nova vida. Glória a Deus. Mas o inimigo sabe que o Evangelho é boas novas. Se você se aproximar, a sua história vai mudar. Ele vai fazer o quê? De tudo para você não ir na igreja, de tudo para você não orar. Isso aí, gente, é uma estratégia que a gente já é até velha essas estratégias. Todo mundo já sabe disso. Entendeu? É uma luta. Aí você está esperando lá uma oportunidade para você ganhar um dinheirinho bom.
A semana inteira, nada. No dia, na hora que você fala, eu vou pro culto, o cara vai te ligar. Rapaz, é agora. Todo esse negócio, irmão, na hora do culto, é agora. Você tá... Não, mas aí então eu vou amanhã, cara, porque agora eu já tenho arrumado para ele. Não, mas se você não vier agora, eu vou arrumar outra pessoa. Essa oportunidade é na hora do culto. Entendeu? Vai, por quê? Porque ele vai trabalhar se não buscar Jesus. E outra coisa, o evangelho funciona de um jeito. Se uma pessoa da família, uma só começar a ir para a igreja e buscar Jesus, Jesus vai libertar a família toda. Porque isso é uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tudo dentro da tua casa. Então vai vir todo mundo. O marido, mesmo que, vamos supor, é bom que o casal acompanhe Jesus, venha com Jesus juntos. Mas se o marido, minha mulher não quer vir, a Bíblia diz que é o homem que santifica a sua mulher. Meu marido não quer vir, a mulher vai. A mulher que santifica o seu marido. Está lá em 1 Coríntios 7. Então, quando você começa a vir buscar Jesus, toda a sua família vai se converter. Porque eu vim sozinha. Minha família não tinha ninguém me ver. Aí eu comecei a caminhar sozinha. Através de mim, Jesus trouxe meus filhos, trouxe meu marido. Depois meu pai e minha mãe se batizou, meu pai se batizou, meu outro parente meu se batizou, foi muito. Aí o meu pastor falou para mim, eu falei, poxa, pastor, eu estou vindo, mas meu marido não vem, meus filhos não vêm. Fabiana, vai vindo você, vai levando sal, levando água, daqui a pouco eles estão por aí, vai vindo tudo. E Deus foi fazendo a obra, glória a Deus, é assim. Amém? Gente, vamos orar então no nome de Jesus. Eu estou avisando o pessoal que está levando um projeto de vida. Quem puder trazer o projeto de vida no máximo, até o dia 26. Porque a gente vai ver no dia 26 até o dia 31, a gente vai estar levando no monte. Pastor, o que é o projeto de vida? É 2 coisas que você vai levar. Ali tem na sua vida espiritual, tem a sua vida financeira, os sonhos e os projetos que você quer que Deus realize no ano de 2026. O meu projeto de vida desse ano, muita coisa que eu pedi a Deus se realizou esse ano. Glória a Deus, não tem nada para reclamar não. Graças a Deus, tem coisas que eu botei lá que eu queria que acontecesse esse ano de 2025 e aconteceu. Eu até estava pensando hoje, falei, glória a Deus, chegou o final do ano e eu consegui conquistar algumas coisas que eu tinha pedido no projeto de vida. Aí você tem 2 guias, as 2 guias são iguais. Mas por que são iguais? Você vai escrever o seu pedido nas 2. Tem ali um lugarzinho para cada área que você vai botar, prosperidade, libertação. Você vai escrever nas 2 guias a mesma coisa. Mas, pastor, por que a mesma coisa? Porque uma guia vai ficar com você e a outra guia você vai me dar, você vai entregar aqui na igreja. Só que você pode, se você quiser grampear, aqui a gente não mexe com coisa de janeiro, a gente está interessado em apresentar Deus, que é coisa séria para Deus. A gente sabe que é errado você ter uma carta dos outros, é ou não é? É melhor que você uma carta dos outros. Mas se você quiser lacrar, se você grampear, sei lá, colar, é com você. Aí você vai entregar uma guia, você vai entregar aqui. A outra você vai ficar com o mesmo pedido. Por quê? Essa guia que vai ficar com você vai servir de testemunho. Você tem que testemunhar o nome do Senhor. Durante o ano de 2026, o que for acontecendo ali, você vai, olha, isso aqui eu pedi, Deus fez na minha vida. Aí o que você vai pegar? Você vai vir na igreja e vai contar o testemunho daquilo ali que Deus fez. Olha, gente, fiz um projeto de vida, Deus realizou na minha vida para glorificar o nome dele. Glória a Deus, não é a igreja não, glorificar o nome do Senhor. E por isso que você vai ficar com uma guia, que é um comprovante do que Deus fez na sua vida. E a outra guia? A outra guia você vai trazer até o dia 26, que é para mim poder levar para o Monte das Oliveiras. Tem que levar ainda esse ano, antes de entrar o ano que vem. Que é um projeto de vida para o novo ano. Então ele já vai para um novo ano
Já vamos entregar esse pedido ao Senhor Jesus, lá no nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe Flávia. Tudo bem, meu amor? Flávia Carvalho, Deus abençoe você e sua família aí, tá? Um abraço para todos aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou nessa noite. Oh Deus Todo-Poderoso, eu vim orar por essa pessoa que precisa, Pai, de um milagre, de uma transformação, de uma mudança, seja no seu casamento, seja na prosperidade, na saúde, seja esse projeto, Pai, na família. Opere o seu milagre na vida dessa pessoa, até que seja na vida espiritual. Que o Senhor possa fazer como o Senhor fez lá no Zaqueu. Quando o Senhor entrou na vida do Zaqueu, mudou tudo. Até ele mudou. Para melhor, claro. Então, Pai, que essa pessoa está precisando de uma mudança, de uma transformação, está precisando de um milagre. Ajuda essa pessoa, Pai. Às vezes a pessoa que sofre, passa luz, essa pessoa que está enferma, o Senhor já levou as nossas enfermidades. Ajuda essa pessoa. E eu estou paralisando toda ação do mal e exigindo que saia do casamento, da saúde, da prosperidade, da família, da fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda essa pessoa agora. Com o teu Espírito Santo, chorarari, barachu, araracaramaná. Visita a família, Pai, visita os filhos, visita, Deus, aquela situação que essa pessoa já não aguenta mais. Às vezes tem pessoas, Pai, que estão passando lutas que não estão aguentando mais. Oh Deus, ajuda essa pessoa, muda toda a história. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado na vida delas. Em nome de Jesus. É assim que eu oro, eu abençoo. Todos que estão aqui, estão no Face, e peço, Senhor, cubra no teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, desejo uma boa noite aí para os seus irmãozinhos aí. Eu já vou descer aqui para atender vocês. E Deus abençoe o pessoal do Face, tá? Deus abençoe o pessoal do Face, do YouTube. Uma noite abençoada aí para todos vocês, em nome de Jesus.